Eita, tá demorando. Agora tá gravando. Pessoal, então vamos lá. No primeiro bimestre, no primeiro semestre, né, a gente estudou conforto térmico e conforto acústico, né? E nós vimos que conforto ambiental ele está dividido, né, em 4 partes. Então, conforto térmico e acústico, e agora ergonomia e iluminação. Então, essas 4 frentes juntas, né, elas vão formar o conforto ambiental, né, de um modo geral. Então, vamos resgatar lá alguns conceitos relacionados a conforto ambiental. Primeira coisa, né, o conforto ambiental está relacionado com eficiência energética. No caso de conforto ergonômico, a gente não tem tanta relação com o gasto de energia em si, né? Mas é muito importante também, né, a questão ergonômica para os espaços, para que as pessoas se sintam confortáveis, né, para fazer as suas atividades do dia a dia, seja nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, né, em qualquer local que seja construído, tá? Então, quando a gente busca o conforto nas 4 frentes, a gente vai conseguir ter um ambiente em que as pessoas se sintam bem, consigam realizar ali todas as suas atividades de uma maneira mais fácil, né? Então, é importante que quando a gente vá começar a fazer o nosso projeto, a gente pense em todas essas questões, tá? Pode ser que agora que vocês estão na faculdade, no início da carreira de vocês, às vezes é um pouquinho difícil a gente conseguir pensar em tudo isso ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba às vezes pensando um pouco mais em conforto térmico, aí esquece um pouquinho do conforto acústico, mas a gente tem que pensar lá quando a gente está buscando desenvolver o partido do nosso projeto, a gente tem que tentar ir pensando em todas essas frentes de conforto, né? Então, não tem como a gente não pensar em ergonomia quando a gente pensa no layout lá da nossa edificação. Eu tô falando aqui, né, tanto de ergonomia, todo mundo aí sabe o que é ergonomia? Sabem? Ou não? É tipo coluna reta, não é? Isso seria uma posição ergonômica. Mas a ergonomia em si, ela estuda os espaços. Então, por exemplo, que espaço que uma pessoa precisa para ela sentar ao redor de uma mesa. Então, eu vou projetar lá uma sala de jantar, eu vou, né, projetar lá uma mesa e eu preciso de um espaço ao redor da mesa para que as pessoas sentem ali. Eu preciso ter um espaço de circulação atrás da mesa. Então, a medida que eu preciso ter ali é o que a gente estuda em ergonomia. Se eu vou projetar uma cozinha, né, eu preciso saber ali que espaço que eu preciso entre os balcões para que a pessoa consiga fazer atividade, para ela abrir a tampa, a porta do fogão, para ela abrir a porta da geladeira, né, para ela poder agachar para mexer numa gaveta baixa. Então, tudo isso está relacionado à ergonomia. Então, quando a gente vai fazer o nosso projeto, a gente, né, para a gente dimensionar um ambiente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os móveis, tamanho que esses móveis têm, vai alocar esses móveis ali no ambiente e vai pensar nos espaços de circulação, nos espaços para fazer as atividades. E esses espaços são estudados pela ergonomia. Por isso que isso tem muita relação com o ambiente de trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente da NR17, que é a norma regulamentadora de ergonomia, né, da parte de ergonomia, e ela vai trazer essa parte das dimensões, ela vai falar um pouquinho também de iluminação, de acústica, né? Então, para eu projetar uma cadeira, por exemplo, eu preciso saber algumas medidas do corpo humano para eu conseguir projetar essa cadeira e ela ficar confortável para as pessoas. A altura da mesa, a mesma coisa, né? Então, a ergonomia ela vai estudar as medidas do nosso corpo, né, do corpo humano, que seria, né, a antropometria, vai estudar os movimentos que nós fazemos com o nosso corpo. Então, quanto a gente alcança com o nosso braço, né, para o lado, para cima,
vai estudar toda essa parte de movimentos, né? Então, a gente, com essas medidas do corpo humano, a gente consegue chegar às medidas dos nossos ambientes. E aí, é claro, né, que a gente tem uma variedade enorme de dimensões, porque a gente tem pessoas de todos os tamanhos. E dentro de ergonomia, a gente tem lá os parâmetros das pessoas pequenas, das pessoas grandes, e aí a gente vai aprender como que a gente escolhe, né, a medida correta para fazer o nosso projeto. Então, por exemplo, vou projetar um armário de cozinha assim mais alto. Aí eu preciso saber lá, né, a que altura eu vou colocar esse armário. Então, nesse caso, a gente vai pegar a medida da menor pessoa. Por quê? Aonde essa pessoa menor conseguir alcançar, a pessoa maior também alcança. Agora, se eu vou projetar um corredor, um espaço de passagem, né? Aí eu já vou pegar as medidas da pessoa maior, porque onde passar a pessoa maior, passa também a pessoa menor. Tá? Daí a gente vai aprender a fazer essas escolhas das medidas do corpo, dependendo do projeto que a gente está fazendo, né? Das medidas que a gente precisa. Tá? Então, ergonomia é isso, né? Às vezes a gente. Um exemplo, para vocês, a pia, a hora que vocês vão lavar louça aí na casa de vocês, a pia, ela tem uma altura boa para vocês? Ou ela é muito baixa ou muito alta? Escrevam ali no chat para mim. Se é um tamanho bom, se é muito baixo ou muito alto. Ó, a maioria está colocando ali que é boa. Dói tudo as costas. Então, para mim, geralmente, né, as pias são muito baixas e acaba também, né, doendo as costas. Então, a gente tem um padrão ali de pia, que geralmente é de 90 centímetros de altura, que é um padrão que atende a grande maioria das pessoas. Então, a gente acaba, quando a gente vai fazer um projeto assim mais genérico, né, a gente acaba tendo que atender a uma grande maioria das pessoas e acaba que as pessoas maiores e as pessoas menores não são tão bem atendidas. Mas quando a gente vai fazer um projeto já um pouco mais específico para uma determinada família, né? A gente pode muitas vezes aumentar um pouquinho essa altura da bancada, se as pessoas forem mais altas, mas também tem vários fatores a serem pensados. Por exemplo, né? Se eu faço uma bancada de pia um pouco mais alta, e eu tenho lá um fogão que vai ser embutido junto com esse móvel da pia, o fogão ele também não pode ser muito alto, porque em cima do fogão vai uma panela e a gente vai mexer essa panela, né, com algum utensílio que ainda é mais alto. E aí, o que acontece? Se o fogão ficar muito alto, a gente vai ficar com dor no braço, né? Fazer o brigadeiro lá, aí vai ficar lá ó, 20 minutinhos lá mexendo, aí vai ficar com dor no braço, porque ficou com o braço levantado. Então, aí a gente tem que ir buscando, né, ali um equilíbrio entre essas medidas. Então, geralmente, né, a gente consegue aumentar um pouquinho ali a altura da bancada para até 1 metro, dependendo das pessoas, mas aí tem essa questão do fogão, né, então não tem como ser muito mais alto do que isso. Até a gente sempre dá muita risada, que uma vez eu projetei uma cozinha para casa de uma amiga minha, e aí, quando o marceneiro foi lá na casa dela, né, para conferir as medidas certinho, né, ela perguntou para ele assim: que altura que vai ficar aqui? Era uma bancada, mas na altura de mesa, né, para colocar cadeira baixa. E aí ela perguntou para ele, né, que altura que vai ficar essa bancada? Daí ele colocou a trena assim, né, e falou: vai ficar dessa altura. E aí ela fingiu que sentou lá no ar e falou: Nossa, achei muito baixa, faz 10 centímetros mais alta.
E agora, toda vez que a gente vai jantar na casa dela, eu fico muito indignada, porque a gente às vezes tem que pôr aquelas cadeiras de plástico, a gente põe uma em cima da outra para a gente ficar confortável na mesa, né? Porque os 10 centímetros que ela pediu para erguer, a gente acaba ficando com os braços erguidos assim em cima da mesa. E aí eu falo, toda vez que eu vou jantar lá, né, fazer uma refeição lá, eu falo, eu não acredito até hoje que você fez isso, né? Se eu projetei daquele tamanho é porque eu sabia que eu estava fazendo, né? E aí a cadeira não dá certo, né? E aí se ela pegar uma banqueta fica muito alta. Aí, então a gente tem que ter essa relação, né, das alturas com as pessoas, né? Então a cadeira com a mesa, né, com uma bancada de trabalho, tem que ter toda uma proporção para que fique totalmente confortável. E é por isso que está relacionada a conforto ambiental, tá? Porque é o conforto que a gente vai ter para realizar uma determinada atividade. Não é, Joaquim? Achei que você ia apresentar aí. Para a gente. Que é louco. Então, é esse o conforto que a gente vai buscar, tá? Aí vocês vão ver que a gente tem as medidas mínimas, né? Quando a gente vai projetar um espaço que é menorzinho, né? Então, esse semestre vocês vão fazer habitação social em ateliê, vocês sabem ou não? Não sei, na verdade. Geralmente, essa disciplina de ergonomia batia com o trabalho de. Eu acho que o César falou que a gente ia fazer alguma coisa assim, o professor César. Legal, que daí no segundo bimestre, geralmente eu aproveito um pouquinho da matéria para a gente desenvolver algumas coisas aqui. Porque daí numa habitação social, você tem que fazer tudo no tamanho mínimo, né? E aí você tem lá o tamanho da bancada, de uma cozinha, o tamanho mínimo em frente à bancada. Então, se a gente não tiver uma noção dessas dimensões, o ambiente não fica confortável, tá? Então, é isso que a gente estuda em ergonomia. Diga. É uma dúvida. Você tinha falado no começo da aula sobre a NR17, que tem todas essas normas? Não, a NR17, ela está relacionada com a ergonomia no trabalho. Então, ali vai falar um pouquinho das medidas, mas a gente vai estudar um pouco além da NR17, porque ali é mais voltado para o trabalhador mesmo. E daí a gente vai aplicar isso em todo tipo de projeto, desde uma casa, né, até nos ambientes de trabalho. Então, eu vou colocar minha tela aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Matéria aí hoje, né, mais tranquilinha, mais uma introdução. E eu já vou explicar um trabalho que vocês vão desenvolver durante o bimestre, tá? Então, eu já vou apresentar esse trabalho porque durante as nossas próximas aulas, a gente vai aprender várias coisas relacionadas a esse trabalho. Então, daí vocês já vão prestando atenção nas informações que vocês precisam e já vão tendo, né, essas informações para o trabalho de vocês, tá? Mas ele vai ser desenvolvido com o passar das aulas. Vai ter algumas aulas para a gente fazer assessoria, tá? Daí eu vou explicar hoje certinho para vocês. Pelo amor de Deus, professor, primeiro dia. Mas, nossa senhora, já vai passar trabalho. Já vou dar uma explicadinha, né? Mas vocês vão demorar ainda aí umas 2 aulas para começar a fazer ele mesmo, tá? Então, nossos conteúdos, né? A gente vai falar sobre ergonomia, né? Já falei um pouquinho, mas a gente daí na aula que vem vai entrar numa parte mais teórica mesmo, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre o nosso corpo, sobre a NR17, né? Por ter essa relação com os ambientes de trabalho. Aí a gente vai estudar antropometria. Antropometria são as medidas do nosso corpo, tá? Então a gente não, quando eu falo para vocês assim, nós vamos pegar a medida do corpo para projetar, né, esses espaços. Eu não posso, por exemplo, medir o meu corpo
e determinar que, através das medidas do meu corpo, eu vou fazer o meu projeto. Então, nós temos autores que estudaram as medidas de toda uma população, né? Então, pegaram várias pessoas, fizeram as medições, né? E aí chegaram às conclusões, né, das medidas que a gente tem. Então, daí eu vou explicar para vocês certinho todas essas medidas, desde a pessoa menor até a pessoa maior, e como que a gente usa isso no nosso projeto. E aí a gente vai estudar um pouquinho mais específico o projeto de cadeiras, que tem relação com o nosso trabalho, que vocês vão projetar uma cadeira dentro dos aspectos de ergonomia que a gente vai aprender aqui, tá? Aí a gente vai estudar ergonomia na habitação, né? Espaços sociais, espaços privativos, espaços de trabalho. Então, nessa aula, a gente vai aprendendo os tipos de medidas, né, que são importantes aí nas habitações. A gente vai ter aulas que vão ser as assessorias do trabalho e a gente vai estudar depois também a parte de acessibilidade na habitação. Por quê? Geralmente, a gente não aplica muito a questão da acessibilidade nesse tipo de espaço, né, da habitação em si. Até porque não existe uma obrigatoriedade da aplicação da acessibilidade na habitação. Então, a acessibilidade, ela é obrigatório ser aplicada nos ambientes que são privativos, mais de uso coletivo, nos ambientes públicos, né? Então, numa habitação, a gente só acaba aplicando acessibilidade quando tem uma pessoa que mora na casa que precisa, né, de acessibilidade, ou quando a gente vai fazer igual, vocês vão fazer o conjunto habitacional, provavelmente, e nesse conjunto habitacional, algumas unidades do conjunto vão precisar ser acessíveis, tá? Então, e vocês vão perceber que é uma grande dificuldade de colocar essa acessibilidade nessas habitações. Eu lembro até uma vez que a gente estava trabalhando com essa questão da acessibilidade na habitação, e daí o aluno veio me mostrar a planta dele, né, e tal, daí ele falou assim, daí eu olhei, daí estava assim, a pessoa entrava no apartamento, aí a sala era acessível, a cozinha era acessível, tinha um banheiro acessível e o quarto maior era acessível. E tinha mais 2 quartos no apartamento que não eram acessíveis, né? E aí o aluno falou assim, eu falei assim, nossa, mas esses 2 quartos? Daí eles não são acessíveis? Ele falou assim, não, mas o quarto do cadeirante vai ser esse daqui. Eu falei, mas coitado, a casa é dele, ele não vai poder acessar, né, os outros ambientes. Se o filho dele estiver ali no quarto, ele não vai conseguir entrar no quarto. Então, todo o ambiente tem que ser acessível, né? E dá uma diferença muito grande entre um apartamento onde você coloca as medidas mínimas e um apartamento que você vai colocar as normas de acessibilidade. Ele fica muito maior, né? A pessoa ela tem que conseguir ir com a cadeira de roda, fazer o giro lá de 360 graus para voltar. Então, tem toda uma preocupação aí com essa questão da acessibilidade na habitação. E acaba que a acessibilidade e a ergonomia, elas caminham juntas, né? Porque quando eu estou buscando acessibilidade num ambiente, eu estou buscando adequá-lo a uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? E às vezes não só uma deficiência, mas um idoso, né? Que está numa cadeira de rodas, ele também tem essa necessidade. E muitas vezes a gente não para pensar nessas questões de acessibilidade, a não ser num momento em que a gente precise dela, né? A gente percebe bastante lá no Sesumar mesmo, né? Que os alunos só percebem algumas dificuldades quando alguém quebra uma perna, quebra o pé, que daí a pessoa tem que ir de muleta, né? É complicado, né? De andar por lá dessa forma. Quando alguém está uma mulher está grávida, também é complicado ali, né? Tem áreas que tem que subir muita escada.
Uma parte dos blocos também, elas foram construídas na norma antiga de acessibilidade, então as rampas ali do bloco 7, elas não se adequam ao que a gente tem hoje de acessibilidade. Então, só que a gente só percebe isso quando a gente está em alguma situação difícil, e daí a gente percebe, né, essa questão da acessibilidade. Até seria legal, né, se a gente tivesse nas aulas presenciais, vocês experimentarem, né, andar de cadeira de rodas lá. Não sei se vocês chegaram a fazer isso no primeiro ano, mas é uma experiência interessante, porque a gente não percebe, né, a dificuldade que as pessoas têm nas edificações. Então, daí a gente vai estudar um pouquinho disso, né? E daí eu escolhi aplicar isso na habitação, que acaba sendo um tipo de edificação que a gente projeta mais, né? E o que a gente conseguir aplicar na habitação, a gente consegue aplicar em qualquer outra edificação. Até uma vez eu fiz um projeto de uma casa que moravam 4 senhoras, né? Já numa idade mais avançada, assim, eram 4 irmãs, e quando elas vieram falar sobre, né, como elas queriam o projeto, as exigências delas eram em relação a essa questão. Não ficou uma casa totalmente acessível, mas que tivesse corredores mais largos, que as portas fossem mais largas, que o banheiro fosse espaçoso, porque a mãe delas tinha falecido há algum tempo, né? E elas tinham passado muita dificuldade com isso, que a mãe delas ficou na cadeira de roda, ficou acamada, elas passaram muita dificuldade com isso na casa antiga que elas moravam. Então, daí elas tinham essa preocupação, né? De não ter degraus, né? Também é algo que a gente muitas vezes não para pensar, né? Então, a gente só teve ali um desnível, assim, mínimo nas portas de entrada, né? Por conta da chuva, que não tem jeito, mas dentro da casa a gente manteve, né, ela sem muitos desníveis, só onde não tinha como mesmo. Então, são pontos aí para a gente começar a pensar e refletir para os nossos projetos, até porque todos os outros tipos de edificações, né, se a gente for projetar uma loja, né, qualquer parte comercial, a gente precisa ter ambientes acessíveis. E aí a gente tem que aplicar a NBR 9050, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas lembrando que a versão mais atualizada é a de 2015, que às vezes a gente pesquisa lá no Google NBR 9050 e ele nos leva para a de 2004, que era a anterior a essa. Então, sempre lembrem-se lá que é a de 2015, tem bastante diferença entre as duas. Aqui tem algumas referências bibliográficas, tá? Que eu utilizei para montar nossas aulas. Então, a norma regulamentadora, NR17, que é a NR de ergonomia. Alguns livros mais relacionados a questões mais de trabalho, então, ergonomia e conforto humano, ergonomia, interpretando a NR17, compreender o trabalho para transformá-lo, né, a prática da ergonomia, projeto e produção. Esses aqui são livros mais teóricos, assim, em relação à ergonomia, mais uma base teórica. E esses 3 aqui são livros mais práticos, né? Por isso que eu deixei eles destacados aqui, porque a gente utiliza esses livros para fazer os nossos projetos. Bom, então o primeiro é o Neuffer. Espero que todos já conheçam, né? O nosso livro Pink. Então, esse livro, ele tem, né, toda uma referência ali de medidas, de móveis, de espaços, né, para a gente realizar as atividades. Um que a gente vai usar bastante é o do Paneiro, que é o Dimensionamento Humano para Espaços de Interiores, que é um livro para consulta e referência para os projetos. Tá? Geralmente a gente pega ele na biblioteca, tem várias unidades dele lá, mas como a gente não vai ter como, né? Eu vou disponibilizar algumas partes, eu não tenho ele inteiro, mas algumas partes que são importantes para desenvolver o trabalho, eu vou disponibilizar para vocês daí em PDF, tá? E o Tiley a gente vai acabar não utilizando, porque eu não tenho ele em PDF, mas também não procuro
em PDF, mas ele também é no estilo do paneiro, traz as medidas do corpo humano, tá? Tem na biblioteca também. Se vocês encontrarem, também podem, né, me falar, que daí eu coloco lá para vocês no estúdio, tá? Então, esses 3 últimos livros, eles devem ser utilizados para a gente fazer projetos, seja projeto de imobiliário, seja o projeto em si né, da edificação. Porque quando a gente vai pensar no tamanho lá, que tamanho vai ter um quarto, né? Eu tenho que pensar o que vai ter lá dentro do quarto. Eu tenho que pensar, vai ter uma cama de casal. Que tipo de cama? Uma cama simples, ou uma cama queen, ou uma cama king? Né? Vai ter um guarda-roupa. Que tamanho de guarda-roupa? Né? E aí eu vou pensar, eu vou ter um espaço de circulação entre a cama e o guarda-roupa. Eu vou ter um espaço de circulação do outro lado da cama. Eu quero ter um móvel lá para colocar televisão. A pessoa às vezes quer colocar uma poltrona no quarto, né? Então, eu preciso ter essas referências das dimensões dos mobiliários e dos espaços de circulação e dos espaços de atividade para que eu consiga projetar esse espaço e saber que tamanho ele ocupa na minha edificação. Agora vamos ao nosso trabalho. Então, vamos lá. Vocês vão projetar uma cadeira, mas não é uma cadeira comum. É uma cadeira flexível, então vocês vão ter base ali nos princípios do design universal. Então, esse produto, essa cadeira que vocês vão projetar, ela precisa ser compatível com usuários de faixas etárias diferentes. Então, no caso, nós vamos trabalhar com a criança de 6 anos, a criança de 10 anos e o adulto, né, de 30 anos, que daí é compatível com todos os adultos. Então, essa cadeira, ela precisa contemplar aspectos de ergonomia, de funcionalidade, de conforto e de segurança para as 3 faixas etárias. Então, vocês vão utilizar os dados antropométricos, que eu vou passar para vocês, para cada faixa etária, para que vocês façam o projeto dessa cadeira. Aí, nessa imagem, vocês têm uma cadeira nesse sentido, né? Então, percebam lá que nessa cadeira é possível encaixar um bebê conforto, tá? Aí, depois aqui, é possível, né? Um bebezinho ali que já fica sentadinho, né? Utilizar. Então, percebam que a gente precisa sempre ter apoio para as costas, a gente precisa ter um espaço adequado aqui, ó, para essa parte atrás, né, do nosso joelho aqui, a parte de trás da nossa perna. Nós precisamos ter um apoio para os pés, tá? Então, isso tudo é muito importante na cadeira. Então, apoio para as costas, um apoio, né, de um tamanho confortável ali para essa parte de trás da nossa perna e o apoio para os pés. O que acontece quando a gente senta numa cadeira que não está adequada? Se a cadeira é muito alta, né, a pessoa, se ela é muito baixinha, ela fica com os pés balançando. E isso acaba forçando a parte de trás da coxa. E às vezes começa até a formigar a perna, né? E não é confortável, começa a perder a circulação. Aí, como a pessoa não está alcançando o pé no chão e está desconfortável, o que ela faz? Ela pega e vai para a ponta da cadeira para ela conseguir pôr o pé no chão. Só que quando ela faz isso, ela não consegue apoiar as costas no encosto da cadeira. E aí ela vai ficar com dor nas costas. Tá? Então, a medida da cadeira ela tem que ser pensada para que a gente tenha esses 3 apoios corretos. Ou também, às vezes, a pessoa senta na cadeira e a cadeira ela tá até com uma altura legal, mas ela é muito profunda, né? Então, daí a pessoa senta e daí para ela apoiar as costas ali no encosto, a parte do assento da cadeira fica pegando atrás do joelho. Aí para a pessoa sair desse desconforto, ela acaba indo mais para frente e perde o apoio das costas, tá? Então, eu preciso apoiar nesses 3 pontos para que a minha cadeira seja confortável. Então, a criança de 6 anos, ela vai precisar, né,
dessa altura ali do pé até o assento menor, a profundidade da cadeira menor também e o apoio que ela vai ter nas costas. A criança de 10 anos, ela já vai precisar de espaços um pouco maiores e o adulto de espaço maior ainda. Então, vejam aqui, ó, o bebezinho tá lá, ele tem apoio para o pé, ele tá sentadinho aqui e ele tem ali, né, uma cadeira que dá para ele comer aqui, né? Depois aqui, a criança já um pouquinho maior, vejam que o apoio para o pé ele foi um pouquinho mais para baixo aqui, para que ele conseguisse, né, apoiar o pé certinho. O menininho aqui já um pouco maior, ele ele tá sentado, né, aonde seria o apoio do pé da criança, e ele tem um apoio para o pé aqui, se ele não alcançar o pé no chão. E o adulto já senta certinho com o pé no chão. Então, vocês vão pensar numa cadeira que faça essas adequações. Tá? O que é importante a gente pensar também? Por exemplo, essa cadeira aqui, ela é uma cadeira compatível com um local de refeição. Então, a gente tem que pensar que se a nossa cadeira for para um local de refeição, a gente precisa que todas as pessoas alcancem a mesa, tá? Agora, se ela for uma cadeira que não é para refeição, que não tem relação com a mesa, a da criança pode até ser mais, na hora que, né, a criança for usar, pode ser uma cadeira baixinha em que ela apoie o pé no chão. Então, a função da cadeira é muito importante para o desenvolvimento desse projeto. Já vou falar um pouquinho mais sobre essa etapa de definir a função que a cadeira de vocês vai ter, tá? Então, já comecem a prestar atenção em todos esses detalhes que eu estou passando aí para vocês, né? Em relação a esses apoios e essa questão, né, da relação da cadeira com outro móvel, ou se não tem nenhuma relação. E aí, vocês vão apresentar esse trabalho. Ele pode ser feito em duplas ou individualmente, tá? E vocês vão enviar esses projetos para mim em A4. Então, os projetos de vocês, eles vão ser compostos por 3 partes. Primeiro é o memorial descritivo da proposta, né? Então, vocês vão explicar nesse memorial como que vocês fizeram a concepção desse projeto. Tá? Então, vocês vão explicar qual que é a função da cadeira, os materiais que vocês escolheram, por que vocês escolheram esses materiais, como que essa cadeira funciona, né? Como que faz essas adequações de um adulto para uma criança e para criança menor. Então, vocês vão descrever o trabalho lá para mim. Então, sejam criativos, né, para solucionar o projeto dessa cadeira. E aí, depois do memorial descritivo, vai vir o projeto da cadeira de vocês. Então, esse projeto ele vai conter as peças gráficas necessárias para explicar o projeto de vocês. Então, a planta, as vistas, se for necessário fazer um corte, algumas cadeiras se explicam sem cortes, outras precisa fazer um corte, uma perspectiva, tá? Então, vocês vão ver o que é necessário para explicar essa cadeira de vocês. Num nível de estudo preliminar, tá? Então, tem que estar em escala, tem que ter cota, tá? Tudo certinho. Se quiserem fazer à mão, podem fazer, né? Desde que esteja dentro dos parâmetros de desenho técnico, ou também podem fazer no computador, tá? E aí, aqui eu vou chamar já a atenção de vocês, mas mais para frente eu vou retomar um pouquinho desse trabalho, porque agora vocês ainda, né, não sabem o conteúdo de ergonomia. Mas vocês vão apresentar o projeto da cadeira para cada uma das idades. Então, o que isso quer dizer? Né? Eu sei que é uma cadeira só que vocês vão projetar que seja flexível para as 3 idades, tá? Deu para entender isso? É uma cadeira que se adeque às 3 idades. Só que vocês vão me mostrar os desenhos dessa cadeira quando ela estiver adequada para a criança de 6 anos, depois o mesmo desenho para a criança de 10 anos
e depois o mesmo desenho para o adulto de 30 anos, tá? Como se a gente fizesse, vamos supor, ó, essa é uma vista lateral da cadeira. Daí a gente desenhasse a cadeira assim, ó, para criança menor, ela é assim para criança maior e ela fica assim para o adulto, tá? Aí vocês desenhariam as vistas, a planta da cadeira para as 3 idades, tá? Então, para cada idade vai ter os desenhos separados. E a terceira parte do trabalho é a análise dos dados antropométricos que vocês utilizaram para projetar a cadeira. Então, vocês vão ter as referências de medida. Por exemplo, a medida que a gente tem lá é a altura do sulco poplíteo. O que é essa medida? É a medida que vai do chão até a parte de trás ali do nosso joelho, tá? Do nosso pé apoiado no chão até a parte de trás do nosso joelho. Então, essa medida a gente vai ter lá para criança de 6 anos, para criança de 10 anos e para o adulto de 30 anos. Então, eu vou passar para vocês essas medidas lá da referência do paneiro. Aí vocês vão pegar essas medidas e aí vocês vão montar uma tabelinha para mim com os dados antropométricos que vocês utilizaram, qual o percentil que vocês usaram, isso eu vou explicar para vocês mais para frente, e qual a medida daí que foi utilizada para cada uma das partes, tá? Então, aqui vocês vão montar uma tabelinha com todas as dimensões, e essas dimensões devem aparecer também lá no projeto da cadeira, tá? Então, o trabalho, ele é composto por essas 3 partes. E aqui é a primeira etapa que vocês já devem começar a definir, tá? Aí, se forem trabalhar sozinhos ou se forem trabalhar em duplas, tá? Vocês vão definir isso daqui para mim para a semana que vem. Qual a função da cadeira de vocês? Então, é uma cadeira que vai ser utilizada para refeição, para estudo, para descanso, né? Ou pode ser algum outro tipo de cadeira. Tem gente que já fez, né? Quando eu apliquei esse trabalho, já fez cadeira de salão de beleza. Aí é a criatividade de vocês, tá? Então, vocês vão definir uma função para a cadeira de vocês. Aí, peraí, gente, tem alguém entrando aqui na aula. Beleza? Então, definam a função. E aí, para que tipo de ambiente vai ser projetada essa cadeira? Então, é uma cadeira que vai ser utilizada num restaurante, numa residência, numa escola. Porque, por exemplo, uma cadeira de refeição, ela pode estar num restaurante, como ela pode estar numa casa também, como ela pode estar lá numa escola, tá? Uma cadeira de estudo, ela pode estar numa casa, como pode estar numa escola. Então, vocês vão definir a função da cadeira e para que tipo de ambiente ela vai ser aplicada, tá? Então, isso daqui eu quero que vocês definam para a semana que vem. Eu vou abrir daí uma atividadezinha ali no Google Classroom. Aí vocês vão já colocar lá para mim na semana que vem essas 2 definições do projeto de vocês, tá? Então, lembrem-se, né, dessas questões que eu falei. Então, a cadeira de refeição, ela é totalmente diferente de uma cadeira de descanso. Por quê? A cadeira de refeição, a cadeira de estudo, ela tem relação com outro móvel, com uma mesa, com uma carteira, com uma escrivaninha, tá? Então, eu tenho que pensar nessa relação. Já uma cadeira de descanso, né? Ela pode ser mais baixa, se for a de criança, né? Mais baixinha, não tem problema, tá? Então, comecem a pensar aí nessa função e no tipo de ambiente que essa cadeira vai estar, tá bom? E aí, gente, dúvidas, considerações? Por essa eu não esperava, professora. Projetar uma cadeira, hein? Puta merda. Ô, louco, todos os grandes arquitetos aí têm lindas cadeiras. A gente tem que saber projetar cadeira também. Não tá conseguindo projetar nem casa, professor.
Boa, Saulo. Cadeira de bar, Saulo, pode ser. As crianças vão no bar também, né? O pai e a mãe levam. O Sérgio tá falando que é muita informação logo de cara. Mas se acalmem, gente, porque... Não, ó, só não pode ser aquelas cadeiras que dobra, né? Porque eu sou traumatizada com essas cadeiras. Quando eu era criança, eu fiquei quase presa dentro de uma. Ai, desculpa, gente. Fazer uma cadeirinha de praia. Pode ser de praia, pode ser de piscina lá, de tomar sol. O Sérgio falou ali, né, que é muita informação. Eu sei que ainda é muita informação, mas como eu disse no começo, depois eu vou dar uma retomada no trabalho. É mais para vocês saberem aonde buscar as informações durante as nossas aulas, tá? Porque a gente vai ter aí algumas aulas teóricas ainda, antes de começar a desenvolver a cadeira, mas aí é importante que vocês já saibam o que vocês vão fazer para já irem buscando as informações corretas, né, durante as aulas, tá? Mas depois eu vou retomar tudo isso quando a gente chegar nessa parte realmente de fazer o projeto, tá? Professora, aí vai ser tipo, esse vai ser o trabalho do bimestre. Tá? Daí vai ter algumas etapas, assim, igual eu falei, essa etapa 1, né? Daí vocês vão já definir para mim a função e o ambiente. Aí depois eu vou passando as etapas que vocês vão fazendo, assim, né, durante as aulas, para depois ter a entrega final, tá? Já cheguei apavorando, mas na aula de iluminação vai ser bem tranquilo, tá? Foi só essa aqui de ergonomia que foi mais pesado. E aí, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu marcando aqui quem chegou depois. Ana Carla. Não tinha marcado. Lucas Lobato. Maurício. E Valcir. Bom, gente, então se organizem, se vão trabalhar em duplas, se vão trabalhar sozinhos e já façam essa definição, tá? Só da função da cadeira e o tipo de ambiente que ela vai ser aplicada, porque daí depois vocês já vão pegando as informações para o tipo de cadeira de vocês. Então é importante que isso já fique definido desde o começo, tá? Depois a gente vai para uma definição dos materiais e tudo mais. Beleza? Nenhuma pergunta a mais? A gente pode fazer nosso intervalinho já, então. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, vai ser um intervalão, na verdade, né? Nada a declarar. No fim deu tudo certo, Joaquim, no primeiro semestre. Depois de quase infartar, quase ter um treco. Nem ficou de sub. Graças ao meu bom Deus. Professora, ver você hoje me prende ao semestre passado. Não superei ele ainda. Meu Deus do céu. Parece que eu tô preso no semestre passado ainda, meu Deus. E vocês vão ter algum professor novo esse semestre? Não, só figurinha carimbada. Vai ficar preso, então. Vamos sim. A gente vai sim. O de hidráulica, o Cláudio, né? Cláudio é bem legal. Professora. É o japonês? Hã? Esse Cláudio é japonês? Não, é um já um pouquinho mais velho. Ele é bem divertido. Professora. Oi. Eu não estou na lista
do Classroom, mas eu acho que foi algum erro do sistema, porque eu paguei a matrícula e tudo mais. Vou tentar verificar amanhã, mas eu vou ganhar falta se eu conseguir arrumar. Eu vou ganhar falta na chamada você tá aqui. Eu tô aí? Tá lá, então. Na chamada tá. Ah, entendi. Beleza. Então é que esse negócio seguinte, é ir jantar agora, né? Vamos jantar, daí 9 horas a gente volta, tá bom? Eu vou pôr o outro link novo lá depois, mas eu vou pôr mais perto das 9, tá? Para vocês não conseguirem entrar direto pelo Classroom, beleza? Tá. Então, até daqui a pouco, gente. Tchauzinho. Tchau.